Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria poder compartilhar algo da palavra de Deus com você. Hoje eu quero tratar de um assunto um tanto polêmico e um tanto espinhoso, né? Que é a questão do dízimo. O dízimo é da lei e aqueles que vivem na graça como nós não devem dizimar ou nós devemos dizimar. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém. Nós vemos aqui essa passagem, ela é do Antigo Testamento, e ela mostra que no Antigo Testamento o dízimo era devido, e Deus fala até que o povo roubava, né? Deus assim instituiu o dízimo para sustentar o levita e a sua casa. E muitos não faziam isso, né? Não dizimavam. A palavra dízimo ela quer dizer a 10ª parte. Então o judeu estava acostumado a doar, né, para o templo a 10ª parte do que ele plantava, do que ele conseguia, né? E o dízimo ele foi adotado hoje pela igreja moderna e atual. A maioria das igrejas, né, incentiva e adota o dízimo. Igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, mas tem crescido o número de pessoas que contestam o dízimo e dizem, né, que ele é da lei. Meu querido e amado irmão, eu creio que isso tem acontecido devido ao abuso de algumas igrejas em pedir oferta, em, de certa forma, incentivar o dízimo. Eu creio que muitas pessoas são enganadas em algumas igrejas, porque, na verdade, elas são seduzidas pela ganância. Elas acreditam que se doarem uma quantia, vão receber ela multiplicada, né? Eu creio que Deus abençoa aquele que é generoso com a sua obra, mas a bênção de Deus não inclui só dinheiro, né? E eu creio que você não deve doar algo que vai, na verdade, prejudicar a sua vida financeira e econômica. Por exemplo, se você tem uma casa própria e nela você mora, você não pode doar essa única casa que você tem. Você vai prejudicar a sua vida econômica, você vai ter que ficar pagando aluguel. Então, você não deve fazer isso. Você tem um carro, e esse carro é importante para você, para o seu trabalho, para a sua locomoção, você vai vender e doar esse carro. Então isso não faz sentido e creio que não é essa a vontade de Deus. Se Deus te abençoou para que você tivesse uma casa, para que você tivesse um carro, então conserve ele, para que a sua família não sofra, né? Eu acho muito triste pastores que ficam incentivando as pessoas a doarem quantias que vão além das suas possibilidades e além da sua renda. Agora, se Deus toca o seu coração e você sente o desejo de ser generoso com a obra de Deus, faça, porque certamente Deus vai te abençoar. Deus vai abrir a janela do céu. Vocês viram a pesca maravilhosa, né? O Senhor mandou Pedro, falou, joga a rede ali. Ele tinha ficado a noite inteira tentando pescar e não pescou nada. E quando ele foi pescar, ele pegou tanto peixe que as redes começaram a arrebentar. Então eu creio que Deus abençoa quem é generoso com a sua obra. Bom, o que o Novo Testamento fala da questão de dízimo? O Novo Testamento fala pouco de dízimo, mas o Senhor Jesus, a única vez que ele falou de dízimo, ele, na verdade, apoiou a prática, né? Abra sua Bíblia em Mateus 23, no versículo 23, diz assim:
Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão dízimo do hortelã, do edro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Amém. Então Jesus fez uma crítica aqui. Existia um rigor muito grande em dar o dízimo, né? Então eles davam o dízimo das menores ervas, do edro, do hortelã e do cominho, e às vezes eram negligentes no amor ao próximo. Mas Jesus disse para eles, vocês deviam sim dar o dízimo, né? Você vê ali no final do trecho que eu li, vocês deviam fazer essas coisas sem omitir as outras. Então só o dízimo não cumpria a lei, né? É necessário amar o próximo como a si mesmo. Mas o Senhor Jesus fala, vocês deviam sim dar o dízimo. Né? Então, meu querido irmão, parece que o Senhor Jesus aqui, ele apoia, né, o dízimo. Nós vivemos na lei, na graça, perdão, e a graça é diferente da lei. Então eu creio que nós não precisamos de lei para dizimar. Nós precisamos de ter um coração grato a Deus, o desejo de manter a obra de Deus, né? Se você tiver isso, você não precisa de nenhum mandamento para dizimar. E é importante nós lembrarmos, irmãos, que o dízimo ele aconteceu até mesmo antes de Deus dar a lei. Porque Abraão, ele é antes da lei e Abraão dizimou. Abra a sua Bíblia comigo, vamos ler Hebreus capítulo 7. Carta aos Hebreus capítulo 7 diz assim: Esse Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então Abraão, ele é anterior à lei. O dízimo na graça ele não é cobrado, né? Na igreja Promessas de Jesus, ninguém é cobrado do dízimo, né? O dízimo ele é um ato voluntário que você faz, né, a partir da sua fé. É algo entre você e Deus. Ninguém vai cobrar o dízimo de você. E o dízimo também não é devido, né? Ele é voluntário. Nós vemos na Bíblia que os primeiros cristãos muitas vezes ofertavam até muito mais do que o dízimo, porque no início da igreja, dada a perseguição, dado o momento histórico, eles viviam em comunidade, muitos vendiam o que tinha e doavam para a igreja. Nós vemos o caso de Ananias e Safira, que na verdade mentiram que tinham vendido um terreno e dado tudo para os apóstolos, né, administrarem e dividir entre a comunidade. Mas o que aconteceu ali? Por que eles foram punidos com a morte? Né? Não foi o fato de ficar com uma parte, mas foi o fato de mentir para o apóstolo Pedro, mentir ao Espírito Santo. Tanto é que o apóstolo Pedro disse, olha, o dinheiro era seu, se você quisesse ficar para você uma parte, não teria problema, mas o problema foi mentir ao Espírito Santo. Né? Então a gente vê que na igreja existe oferta, Paulo fala de oferta, Paulo fala que muitos apóstolos viviam da contribuição, que ele também tinha o direito de fazer o mesmo, mas ele não fazia, porque ele não queria pôr impedimento à obra de Deus. Então ele fabricava tendas para não ser pesado a igreja. O nosso Senhor Jesus também, ele era carpinteiro, mas chegou um momento da sua vida que ele só pregava, ele saía pregando, curando as pessoas, né? Pregando aquilo que o seu pai lhe mandava, então ele abandonou a profissão de carpinteiro. E era ele mais 12 bocas que eram sustentadas por mulheres que serviam ao Senhor Jesus com seus bens. Então, a igreja, né? Ela tem que sobreviver mesmo de doação, ela não tem que ter negócio, ela não tem que vender as coisas, ela tem que viver da generosidade dos seus membros, né? Então, meu querido irmão, eu creio que você deve dizimar, amém? Uma vez uma irmã chegou para mim e falou, bispo, eu estou muito tempo sem dizimar, eu quero colocar em dia. Eu falei, não, que isso, minha irmã, não faça isso com você. Dizime a partir de agora, e com certeza o Senhor vai se alegrar dessa sua atitude. Uma vez também um irmão falou para mim, olha bispo, eu queria tanto dizimar, mas parece que eu não consigo. Toda vez eu estou devendo, estou no vermelho.
Isso vem muitas vezes de um hábito nosso de gastar mais do que a gente ganha. Então nós precisamos organizar nossas finanças, né? Você não pode viver no limite, você tem que gastar um pouco menos do que você ganha. Então eu disse para ele, olha, faz o seguinte, irmão, pega o valor do seu dízimo, se o seu dízimo, por exemplo, for R$ 300, um mês dá 50, o outro 60, até você chegar no ponto que você vai, na verdade, criar um espaço financeiro para o seu dízimo e você vai virar um hábito, né? Graças a Deus. Eu fui acostumado a dizimar, meu pai sempre me ensinou a dizimar. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha avó me dava um dinheiro para mim, para todos os netos, né? No Natal, no nosso aniversário, ela dava R$ 60, acho que era equivalente aí a R$ 60. Nem sei se era o real mesmo, né? E meu pai falava, olha Samuel, você ganhou esse dinheiro, você ganhou 60, o dízimo é a 10ª parte, vai lá e leva na igreja R$ 6. Eu levava com alegria, né? Me sentia feliz por estar sustentando a obra de Deus. Eu criei o hábito, né, de dizimar. Hoje eu sou professor, com meu salário de professor eu também tenho o costume de dizimar mensalmente. E eu posso testemunhar a você, Deus tem me abençoado, né? Quem quiser vir aqui na minha casa, pode vir almoçar comigo, tomar um café comigo. Você vai ver que a minha casa ela é simples, mas tem tudo que eu preciso, não falta nada para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então é um ato de fé. Na Igreja Promessa de Jesus nós não constrangemos ninguém a dizimar, nem fazemos distinção entre pessoas que dão dízimo e que não dão. Muitas vezes os pastores me reclamam, olha bispo, muitas pessoas não dizimam. Então, irmão, ensina, fale e incentive as pessoas a participarem dessa bênção, porque é uma honra você poder sustentar a obra do Senhor. Irmãos, o dízimo é uma maneira de você demonstrar gratidão a Deus. Tudo que você tem, irmãos, é concessão divina. Seu emprego, sua casa, os bens que você tem, foi Deus que te concedeu. Então, o dízimo demonstra uma gratidão a Deus, né? Olha, irmãos, eu creio que todos nós somos chamados a ser generosos com a obra de Deus. A igreja ela tem despesas, ela paga aluguel, existem pastores que às vezes recebem uma prolabore para ajudá-los no serviço. Então, todas essas despesas, elas são mensais, né? E é interessante que você demonstre generosidade com a obra de Deus, que você não seja, né, irmãos, pão duro com a obra de Deus. E o dízimo, ele é uma contribuição generosa. Se você conseguir, né, contribuir com o dízimo, você está contribuindo uma contribuição generosa, né? Uma parte do seu salário. O dízimo também, irmãos, ele é justo porque ele é proporcional à renda da pessoa. Então, alguém que ganha 2.000 e deu 200, deu o mesmo tanto que alguém que ganha 10 e deu 1.000, né? Então, ele é proporcional ao que a pessoa ganha e creio que ninguém vai, na verdade, carregar um fardo maior do que o outro, né? Porque se você falar, olha, a contribuição tem que ser R$ 100, para algumas pessoas R$ 100 não é nada, para outras é muito. Por exemplo, o caso da viuvinha pobre, o Senhor Jesus elogiou ela e falou que as pessoas que estavam dando grandes quantias tinham dado menos que ela, porque aquela moedinha que representa hoje os 5 centavos, que é a menor que tem, era tudo que ela tinha, né? Então, o dízimo ele é proporcional à renda de cada um. Irmãos, é uma maneira também de você demonstrar desapego ao dinheiro. Tem gente, irmãos, que não dizima porque ama o dinheiro, né? Ele ama o dinheiro virou um Deus na vida dele, ele faz conta de tudo, é uma pessoa avarenta, né? Que entronizou o dinheiro na sua vida. Então, a pessoa que é dizimista, ela consegue demonstrar um desapego ao dinheiro. Outro motivo pelo qual você deve dizimar, meu querido e amado irmão, é porque Deus promete retribuir abundantemente, né? Quando você é generoso com a obra de Deus, certamente o Senhor será generoso com você. O Senhor Jesus disse assim aos seus discípulos, dai e ser-vos-á dado. Se você for generoso com Deus, Deus também será generoso com você. Eu vejo que a maioria das pessoas que defendem oferta
e às vezes até falam, não, mas a oferta pode ser maior do que o dízimo. Geralmente elas contribuem menos do que o dízimo, né? Então, muitas vezes, não estou dizendo que todas as vezes, mas muitas vezes quando a pessoa defende, não, eu não quero dar o dízimo, eu acho que é melhor dar a oferta eu posso dar até mais. No fundo, a pessoa está querendo contribuir menos do que 10%, né? Olha, irmãos, todo cristão que participa de uma igreja séria, ele tem que ter o compromisso de ajudar a manter aquela obra, né? Então, acho que você assumir esse compromisso é um sinal de que você é uma pessoa comprometida com as coisas de Deus, né? A nossa justiça, irmão, tem que exceder dos escribas e fariseus. Tem pessoas que participam de seitas que fazem grandes doações, tem gente que doa dinheiro para clube, para para partido político, para várias instituições. Por que você não pode doar um pouco do seu dinheiro à igreja? Olha, meu querido irmão, eu tinha uma colega que trabalhou comigo no SESI, né? E ela falou para mim, Samuel, meu marido é fanático pelo Botafogo. Ele veio do Rio e ele é fanático pelo Botafogo, que agora foi campeão, né? Da Libertadores. E ela falou para mim assim, ele é fanático. Eu falei, mas fanático quanto? Só ele vai nos jogos, ele dá dinheiro todo mês, Samuel, pro Botafogo. E ela falou assim, né, um pouco indignada, que todo mês ele fazia uma doação pro Botafogo. Tamanho era o amor que ele tinha, queria ver o clube grande, né? Então, eu quero dizer para você que se você ama a obra de Deus, eu acho que um pouco do seu dinheiro, ele pode sim estar na salva, ele pode sim ser doado à obra de Deus. Faça isso sem prejudicar, né, o sustento da sua família. Você não precisa desfazer de bens que são importantes para a sua renda, mas você pode sim fazer doações e eu creio que o Senhor vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Se você deseja ser um dizimista, faça isso com alegria. Se você não tem alegria, ore a Deus, fala, Senhor, me dá alegria de manter a sua obra, de sustentar a igreja, e o Senhor certamente vai te dar alegria. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe a cada irmão, põe no nosso coração o desejo de servir a Ti, de abençoar a Tua obra, abençoa a finança de cada irmão, Pai amado, aqueles que ainda não são dizimistas, que o Senhor possa colocar no coração deles o desejo de participar dessa bênção para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.